Olá, tudo bem com você? Estava com saudade. Faz tempo que você não aparece por aqui. O que é que está acontecendo? É para não me dar um like? Não seja por isso. Eu vou pedir até para as Marias fazer uma novena, porque você está ficando com o dedo seco. Que isso? Vou pedir também para o Padre Francisco Veloso fazer uma novena também, que é um homem de muita fé. E ele vai trazer muitas pessoas para o nosso canal. Deixando a brincadeira de lado, vamos para o que nos interessa no dia de hoje. Vou falar para vocês sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. A carta que ele escreveu em 1500, quando ele chegou aqui no Brasil. Escrevendo para o rei, dizendo quais são as suas impressões aqui na terra de Santa Cruz. Então, ele, ao escrever, ele diz assim: avistamos homens que andavam pela praia de 7 a 8. Eram pardos, nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse. Os cabelos seus são corredios, a feição deles é serem pardos, devermelhados, de bons rostos e bons narizes feitos. Alguns foram à embarcação, o capitão estava com um colar de ouro, um apontava para o colar e apontava para a terra, como estivesse comunicando-se: ali também tem ouro. Esse mesmo olhou para um castiçal que estava ali e fez o mesmo gesto. Apontou para a terra, como estivesse dizendo: ali também tem prata. Assim nós vemos as primeiras impressões desse contato com os indígenas e os portugueses. Muitos deles, ou quase a maior parte, traziam bicos de ossos nos beiços. E alguns, sem eles, tinham beiços furados. Alguns estavam sem os beiços furados e outros com beiços furados com ossos. Aí andavam outros quartejados, traziam 3 daqueles bicos, a saber, um no meio e os 2 nos cabos. Aí andavam outros quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor e metade de tinta preta, a modo azulados. Aqui, então, Caminha já começa a falar como ele encontrou esses indígenas. Em outro momento, ele fala que alguns traziam plumagens também na cabeça. Conforme nós estamos vendo na carta de Caminha, não mostra uma recusa dos povos indígenas para com os portugueses. Ao contrário, há uma boa receptividade dos povos indígenas para com os portugueses. E Caminha mostra então ao rei como foi essa experiência, esse primeiro contato com os povos indígenas. Estavam pelados, tinham a sua forma de ser, tinha a sua organização, tinha a sua cultura própria. E não foram agressivos, nem os indígenas, nem os portugueses.
E por que, com o passar do tempo, os colonizadores colocaram os povos indígenas como sendo menos humanos? Por que eles apresentavam os indígenas como sendo paisagens da natureza? Não sabemos o porquê. E assim também ele fala, que havia entre eles também moças com os cabelos pretos, compridos, com o corpo também pintado, e que estava ali entre eles. A carta de Pero Vaz de Caminha, que é o certidão de nascimento do Brasil, não mostra nenhum confronto. Ao contrário, mostra a boa receptividade tanto dos portugueses como com os povos indígenas. E nós ficamos imaginando como foi de fato esse encontro. Pero Vaz de Caminha fala que foi um encontro amistoso. E não tinha necessidade dessa exploração como aconteceu. Diversos povos indígenas aqui, que tiveram essa experiência depois lastimável. Quando que os colonizadores, depois com o passar do tempo, começaram a explorar os indígenas aqui. Qual era a sua intenção? Levar não só o pau-brasil, explorar os povos indígenas, como também tirar aqui os metais. E depois começa a escrever, mostrando atos heróicos, colocando os indígenas como sendo selvagens. Mas esse pensamento é para aumentar, para dizer que o europeu são bravos, são aqueles que vêm enfrentar os menos humanos. Mas a carta mostra para nós que esse primeiro encontro não foi desta forma. O primeiro encontro foi um encontro amistoso. Assim é o que a carta mostra para nós. O indígena reagiu à exploração. O indígena reagiu quando ele foi escravizado. Não aceitou esse tipo de coisa. Por isso que foi pintado desta forma. Preguiçoso, não organizado, pessoa sem fé, pessoa sem cultura, porque não tinha a escrita. E aí, você gostou? Eu também gostei. Mas não esqueça de dar o seu joia. Olha o que eu falei. Eu vou pedir uma novena às Marias. Vou pedir também o auxílio do Padre Francisco. Para ver se você vai colaborar com a minha pessoa, com o canal. Brasil, Cultura Invisível. Até mais. Tchau, tchau.